Você já ouviu falar do CNU? CNU, ou Concurso Nacional Unificado, é um modelo de seleção de servidores públicos criado pelo governo federal. Um dos objetivos deste concurso é promover a igualdade de oportunidades e também centralizar a contratação de servidores públicos no âmbito federal. E a instituição responsável por organizar esse concurso é a Sesgran-Rio. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Então, vem comigo! Além do CNU, a Fundação Sesgran-Rio também é responsável por realizar concursos do Banco do Brasil, da Petrobras, do IBGE e de outros. Em geral, as provas organizadas pela Sesgran-Rio são famosas por distribuir de forma equilibrada o conteúdo do edital. Ela costuma cobrar todo o conteúdo que ela traz lá no seu edital. Uma das características marcantes da Sesgran-Rio é a objetividade. Ela é bem objetiva nos enunciados das suas questões e estas questões têm em média ali de 2 a 3 linhas. É uma banca que não costuma recorrer a textos longos. E anota aí! Na disciplina de língua portuguesa, a cobrança está mais focada na interpretação de texto e na gramática, em especial as noções de acentuação, regência e pontuação. Bem, agora que nós já vimos as principais características da Fundação Sesgran-Rio, vamos praticar algumas questões? Então, bora lá! E essa aqui é uma questão do ano de 2018, do órgão Liquigás, uma prova para conferente. Considere-se o emprego da primeira vírgula do texto 1 no trecho transcrito abaixo. Naquele momento, vírgula, quem o visse de perto perceberia o suor escorrendo frio por seu rosto. A vírgula é empregada pelo mesmo motivo em alternativa A falta não foi dentro da área, vírgula, mas o juiz deu pênalti. Alternativa B. O atacante passou pelo zagueiro, vírgula, passou pelo goleiro e fez o gol. Alternativa C. Lúcio, vírgula, atrase a bola para o goleiro. Alternativa D. O juiz verificou as balizas, vírgula, a bola, vírgula, as marcações do campo e deu início à partida. Ou alternativa E. No campo de jogo, vírgula, Lúcio se sentia livre. Bem, pessoal, nesta questão, a gente precisa primeiramente analisar o motivo da vírgula, do emprego da vírgula no trecho ali apresentado. Naquele momento, vírgula, quem o visse de perto perceberia o suor escorrendo frio por seu rosto. Naquele momento, pessoal, nos traz uma ideia de quê? De tempo. Então, nós temos ali uma vírgula separando um adjunto adverbial de tempo que está deslocado, porque o lugar correto desse adjunto adverbial seria lá no final da frase. Como ele está no início, a gente usa essa vírgula para separar esse adjunto adverbial deslocado. Então, qual será a alternativa que foi usada a vírgula pelo mesmo motivo que o nosso trecho ali, ou seja, foi usada a vírgula para separar um adjunto adverbial que está deslocado. Não necessariamente tem que ser um adjunto adverbial de tempo, também pode ser de modo, de lugar, né? Qual será a alternativa que traz esse mesmo emprego da vírgula? Vamos analisar? Na alternativa A falta não foi dentro da área, vírgula, mas o juiz deu pênalti, aqui nós temos o mas depois da vírgula. Portanto, a vírgula aqui ela está separando o quê? Uma oração coordenada adversativa. Então, não é o mesmo caso do nosso trecho ali, né? Na alternativa B, o atacante passou pelo zagueiro, vírgula, passou pelo goleiro e fez o gol. Aqui a vírgula ela está separando uma oração coordenada assindética.
Mas o que é uma oração coordenada assindética, né? Uma oração coordenada assindética é uma oração que não precisa de um conectivo para unir duas orações, né? Então, por exemplo, na alternativa A que a gente viu, nós temos ali o conectivo mas, né? Que separa as duas orações. Na oração da alternativa B, nós não temos nenhum conectivo separando ali as duas orações, por isso ela é uma oração assindética. Então também não é o mesmo caso do nosso trecho lá, então também não é essa a alternativa correta. Na alternativa C, Lúcio, vírgula, atrase a bola para o goleiro. Aqui a vírgula está marcando o quê? Um vocativo, ou seja, um chamamento, né? Lúcio, atrase a bola para o goleiro. Então também não é a nossa alternativa aqui, o nosso gabarito, né? Na alternativa D, o juiz verificou as balizas, vírgula, a bola, vírgula, as marcações do campo e deu início à partida. Aqui a vírgula, as vírgulas, né? Elas estão separando termos que possuem a mesma função sintática, ou seja, todos os elementos ali possuem a mesma função, que é objeto direto. Verificou o quê? Verificou as balizas, a bola, as marcações do campo. Então essa vírgula ali está separando elementos, né, dentro de uma mesma oração e que possuem a mesma função. Então também não é a nossa alternativa correta. E finalmente a alternativa E, no campo de jogo, vírgula, Lúcio se sentia livre. No campo de jogo está indicando o que, pessoal? Lugar, não é mesmo? Então nós temos aqui um adjunto adverbial de lugar, né? Que também está deslocado, né? O lugar dele seria lá no final da frase. Por isso foi usada a vírgula. Então vejam só, encontramos o nosso gabarito, né? A alternativa E é a resposta correta. Tudo certo por enquanto, pessoal? Então vamos a mais uma questão? E essa questão aqui, ela é do ano de 2016, do órgão IBGE. É uma prova para agente de pesquisas por telefone. Todas as palavras do grupo devem receber corretamente acentuação gráfica em alternativa A, júri, náutico, inevitável. Alternativa B, consciente, gratuito, fácil. Alternativa C, presente, países, inflamável. Alternativa D, heróico, político, item. Ou alternativa E, tranquilo, paciente e poético. Então, qual será o gabarito dessa questão? Acertou quem respondeu a alternativa A. Vamos ver por que essa alternativa é a correta? A palavra júri, ela deve ser acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em I. Náutico deve ser acentuada porque trata-se de uma proparoxítona e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Por fim, inevitável leva acento porque é uma paroxítona terminada em L. Na alternativa B, apenas a palavra fácil leva acento, por ser uma paroxítona terminada em L. Na alternativa C, nós temos países e inflamável, que leva acento, mas presente não, né? Na alternativa B, apenas a palavra político leva acento. E finalmente, na alternativa E, apenas a palavra poético é que leva acento. E se você ficou interessado em aprender mais sobre acentuação gráfica, é só informar aqui nos comentários que mais pra frente eu vou providenciar uma aula para você. Estamos combinados? E pra gente finalizar esse episódio, eu trouxe mais uma questão, dessa vez de um conteúdo que é bastante cobrado nas provas da Sesgran Rio, que é a regência. Então, vamos acompanhar? Essa é uma questão do ano de 2014, é do órgão Petrobras. Na frase a seguir, a regência da forma verbal em destaque está adequada à norma padrão da língua. Alternativa A.
Lembro-me perfeitamente de minha professora, a dona Clotilde. Alternativa B. Os professores devem assistir às crianças, investindo com isso em nosso futuro. Alternativa C. Devemos aspirar professores que tenham amor pelo ensino. Alternativa D. Ensinar é um ato que obedece à lei do amor. E alternativa E. Informei a todos do que ocorreu na sala com Dona Clotilde. Pessoal, antes de a gente começar a analisar essa questão, eu quero trazer aqui uma breve explicação sobre o que é regência. As palavras de uma oração, normalmente elas relacionam-se entre si. E essa relação que se estabelece, entre uma palavra e a outra, normalmente essa relação é uma relação de complemento, uma complementando a outra. Essa relação a gente chama de regência. E no caso da regência verbal, é a relação de um verbo com o seu complemento. E a regência verbal, ela pode fazer-se de duas formas. Diretamente, quando não exige o uso da preposição, e aí o complemento é um objeto direto, o que, quem, ou indiretamente, que é quando exige o uso da preposição. Aí nós temos um complemento que é um objeto indireto. De que, de quem, a quem, para quem e por aí vai, Então agora que a gente já tem uma breve explicação sobre o que é regência verbal, vamos então analisar as nossas alternativas? Na alternativa A, lembro-me perfeitamente de minha professora. Quando o verbo lembrar, ele vem acompanhado de um pronome oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, Esses são os pronomes oblíquos. E quando ele também indica o ato de recordar de alguma coisa, é obrigatório o uso da preposição de. Então, lembro-me perfeitamente de minha professora, está correto. Então, já temos aí o nosso gabarito, que é a letra A. Na alternativa B, os professores devem assistir as crianças. Quando o verbo assistir, ele tem o sentido de auxiliar, de ajudar, de dar assistência, ele não exige preposição. Logo, se a gente não tem a preposição, a gente não pode ter uma crase ali. Por quê? Porque a crase, pessoal, é a fusão da preposição a mais o artigo a, Então, se não tem a preposição, não pode ter uma crase. Então, aquele as não pode ter aquela crase, Então, por isso essa alternativa está incorreta. Na alternativa C, devemos aspirar professores. Aspirar, no sentido de almejar, de desejar, que é o caso aqui da nossa frase, exige o uso da preposição. Portanto, o correto da frase seria: devemos aspirar a professores, Então, essa alternativa C aqui também está errada porque está faltando a preposição ali. Na alternativa D, ensinar é um ato que obedece à lei do amor. Obedecer é um verbo que exige a preposição. Quem obedece, obedece a alguém, Então, como nós já temos o artigo a, que acompanha a palavra feminina lei, a lei, e o verbo obedece exige a preposição a, o que nós temos aí? Uma fusão, A fusão da preposição a com o artigo a. Então, nós teríamos que ter uma crase naquele a. Então, por isso que essa frase ali, ela está errada, porque ela falta a crase naquele obedece à lei do amor. E por último, na alternativa E, pessoal, informei a todos do que ocorreu. O verbo informar, ele exige e não exige a preposição. Ai, mas como assim? É que quem informa algo, objeto direto, o que ele informa? Ele informa algo a alguém, objeto indireto. A quem? Objeto indireto. Então, o verbo informar, ele exige um objeto direto e um objeto indireto, ou vice-versa, Mas tem que ter os dois.
E na nossa frase ali, informei a todos do que ocorreu, não temos um objeto direto ali. Porque se eu digo informei a todos, eu estou dizendo informei a quem, né? Ou seja, objeto indireto. E se eu digo informei do que, do é a preposição de mais o. Se tem preposição, não pode ser objeto direto. Então, nós teríamos ali dois objetos indiretos. Então, por isso está errado, né? Porque o verbo informar, como eu disse, tem que ter os dois, o objeto direto e o objeto indireto. Então, para ficar correta a frase, deveria ser assim, ó. Informei a todos, objeto indireto, né? A quem, o que ocorreu. Daí sim seria o nosso objeto direto. Finalmente chegamos ao fim deste episódio, né, pessoal? Bem, hoje nós conhecemos aí a banca Ces Gran Rio. Mas se essa não é a banca que você vai prestar concurso, fica tranquilo, porque muito provavelmente o próximo episódio vai ser sobre a sua banca. Então, fica esperto e se inscreve no canal para não perder o próximo episódio. E não esquece de convidar os teus amigos e os teus familiares para eles se inscreverem no canal também. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá, tchau!